Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, e o Chelsea durante a semana aí, meio de semana, quase que mais pro final da semana, Chelsea em campo e num jogo bom, é derby, é jogo grande, um jogo adiado, jogo válido pela rodada 26. O Chelsea vai receber o Tottenham, que perdeu o North London Derby no final de semana. O Chelsea que fez um jogo de recuperação no Villa Park contra o Aston Villa. Posso dizer que o Chelsea venceu aquela partida, mas o assistente de vídeo, a tecnologia, negou os pontos para os Blues. E a bruxa anda solta pelo lado de Cobham. Mais jogadores estão fora da partida, a lista do departamento médico aumentou, teve coletivo do Pochettino, do Postecoglou e a briga ali na lateral do campo entre o argentino e o australiano novamente promete ser boa, porque no primeiro turno todo mundo lembra, o Chelsea conseguiu aquela vitória com a ajuda dos deuses do futebol, né? Foi um 4-1, mas que o Chelsea não mereceu, não. Teve muitas lesões pelo lado dos Spurs, teve também expulsão, né? E não vai ter lei do ex, né? Pelo menos dessa vez. Tem notícia aí, o Timo Werner não vai jogar, porque ele se machucou no jogo, na derrota para o Arsenal. Vamos resenhar, vamos falar sobre esse jogo. Reta final de temporada, né? O Chelsea ainda nos ilude com uma possível vaga em Conference League, em Europa League, com essa temporada horrível. O Chelsea, depois de muito tempo sem perder, né, foi derrotado pelo Manchester City e lá na Copa da Inglaterra. E agora teve jogo com o Aston Villa, estava perdendo. Vamos ver se recuperou. E vamos ver agora o que Maurício Pochettino, tão criticado, que todo mundo está pedindo uma saída. Teve notícias hoje até aí, ó, apareceu aí, de que o Antônio Conte teria se oferecido. Olha aí, que loucura esse final de temporada. Vamos falar, vamos contar a vitória da Premier League, de jogos entre Chelsea e Tottenham, seja de Premier League, seja de temporadas passadas. Vamos olhar, falar de dados e vamos falar de futebol, porque teve notícia aí de que os torcedores blues não gostaram muito, né? Teve um anúncio essa semana, que já era mais do que esperado, mas o torcedor blue, num time que precisa de experiência, acabou perdendo um. Dá um salve aqui, chegou aqui o Lucas Maquedano, salve, salve, o Ezequiel Alves também chegou aqui. Então, neste início, eu quero pedir aquele já de costumeiro, né? Tradicional e costumeiro apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram. Olha aí o Ezequiel Alves aí. Não, tá errado. Essa cor aí nem combina com a frase. É bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu, Ezequiel, lá do interior do Ceará. Redes sociais do Chelsea Fan BH. Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube.
Spotify, Google Podcast e Amazon Music, tá aí. É texto, é áudio, é vídeo, tem para todos os gostos, então vamos dar aquela resenhada, né? Aqui, falar de Chelsea, falar de Tottenham, North London Derby. Vamos lá, né? É pré-jogo, Chelsea versus Tottenham, rodada 26, jogo da rodada 26, o único jogo que faltava. Em breve aqui, daqui a pouquinho eu vou dar todos os jogos dessa rodada 26 e com os resultados, né? A data de início, as datas em que ela foi jogada, e só resta esse jogo entre Chelsea e Tottenham, que vai acontecer nesta quinta-feira, às 15 horas e 30 minutos no horário de Brasília, com transmissão do Star Plus. Streaming, um jogo isolado no streaming. Então, vamos nos agarrar em Cole Palmer para ver se o Chelsea fatura aí esse ponto e dá aquela encostada no Newcastle United e volta a se aproximar também do Manchester United aqui, do Ezequiel Alves, né? Jogo às 15h30 horário de Brasília, 19h30 no Reino Unido. A Inglaterra entrou no seu período de horário de verão. Então, para começar, vamos falar de Thiago Silva, né? Thiago Silva anunciou a sua saída do clube ao final da temporada. Já é um desfalque, não vai enfrentar o Tottenham, né? Ele que já tem registrados aí bons jogos contra o Tottenham. O Thiago Silva está fora, então o Thiago Silva anunciou que deixa o Chelsea no final da temporada. É um cara que entregou muito a sua experiência, já chegou mais do que experiente, muito super campeão, Copa do Mundo, seleção brasileira, tanta coisa, experiência em Libertadores, final, o cara chegou quando foi dispensado do PSG, foi um grande achado do Chelsea, eu gostei muito na época, chegou para ficar um ano, foi tendo um bom desempenho, entre uma renovação e outra, já somam 4 temporadas. Thiago Silva vai deixando o Chelsea após 4 temporadas, 3 títulos, né? A UEFA Champions League 2020-21, o Mundial de Clubes em 22, a Supercopa da UEFA em 2022, né? O UEFA Champions League contra o Manchester City, a Supercopa contra o Villarreal, do Unai Emery, que o Chelsea empatou no final de semana, enfrentou e empatou, e o Mundial de Clubes, né, contra o Palmeiras, lá nos Emirados Árabes, né. O Thiago Silva deixa o Chelsea após 4 temporadas com 152 jogos, com 9 gols marcados, uma carreira brilhante, zagueiraço brasileiro, né, e começou no RS Futebol, jogou algumas partidas no Juventude, ele é prata da casa, é do Fluminense, a torcida do Fluminense está comemorando, porque já pintou, né, conversas aí, o Fabrício Romano, né, todo mundo acredita, é uma boa fonte para todo mundo, o Fabrício Romano já deu, o Fluminense já fez uma proposta formal, agora resta ao Thiago Silva decidir e tenho quase certeza de que veremos o Thiago Silva aí, ó, Fluminense se classificando para Brasileirão e também para o restante da Libertadores. Porto B, teve aquele perrengue na Rússia, onde contraiu tuberculose e quase encerrou a carreira, com a ajuda de um grande treinador aqui do Brasil, o Ivo Fortman. O Thiago Silva já tornou isso público, ele foi levado para Portugal, Milan, PSG, e brilhou no Chelsea por 4 temporadas. Pena que as 2 últimas, não por culpa do Thiago Silva, né? Por culpa da gestão Bowley, por culpa do governo britânico, por culpa de um sistema que obrigou o Chelsea a trocar de dono, a ser vendido, e enquanto a coisa estava organizada, deu fruto, mas o Thiago Silva, tecnicamente, dentro de campo, entregou demais, né? E confirmando aí,
o Fluminense, né? Vale esperar o Thiago Silva decidir, para ver se ele joga no segundo semestre pelo Orgulho de Londres. Um assunto que pintou essa semana também, que foi uma reunião dos clubes da Premier League, né? Que eles votaram a favor, né, da criação de um teto de gastos a partir da temporada 25-26. Isso vai fazer um controle para não aumentar muito a distância entre um e outro. Isso vai influenciar muito esses gigantes aí, né, esses endinheirados, casos como o Chelsea, como o Manchester City, como o Manchester United, que agora, né, foi vendido, e o Jim Ratcliffe, que já tentou contratar o Chelsea numa época, tentou comprar o Chelsea por 2 vezes e foi negado pelo Roman Abramovich. Comprou o Manchester United agora, então ele investiu pesado, tiveram esse teto, então ele vai ter aí a temporada 24-25, né, a turma do City também, Todd Bowley e companhia, e a partir de 25-26 esse teto de gastos. E foi publicado aí, né, tornado público, que Manchester City, Manchester United e o Aston Villa foram contra, justamente o Aston Villa aí, que na próxima temporada vai estar disputando a Champions League, a nova Champions League, né, com um novo formato, com 36 clubes, mais jogos. Chelsea tem que voltar logo para a Champions League, mas, né, os deuses do futebol é que vão decidir sobre isso. Então, City, United e Aston Villa foram contra, e olha só, o Chelsea se absteve. Todd Bowley e sua turma não são nada bobos. Eu não vou votar a favor e nem contra. Vocês é que decidam aí. É um homem que queima dinheiro em contratações, e o Chelsea, que para a próxima temporada vai mudar, né? As notícias são de que vai mudar a política de contratações. Agora é a turma do mais experientes. Então, vamos esperar se encher o elenco de jovens talentosos, mas com uma turma toda, como é que nós podemos dizer, desentrosada, talentosos e desentrosados. Vamos contratar uma turma experiente, só que é uma pena que está deixando, né? Está perdendo o Thiago Silva por conta do próprio Thiago. Eu li na semana passada ou retrasada, de que o Chelsea, semana passada, de que o Chelsea até ofereceu, né, renovação para o Thiago Silva, que o Thiago Silva teria recusado até nesse mês de janeiro mesmo desse ano. Então, ser feliz, e nós brasileiros aqui, não será nenhuma surpresa se vermos o Thiago Silva atuando pelo Fluminense, e vamos esperar para ver como é que vai ficar a Premier League com esse controle de gastos dos clubes para a próxima temporada 25-26. Então, 24-25 promete nos gastos aí, né? Chegou aqui uma turma boa, vou registrar todos aqui, além do Lucas Maquedani e do Ezequiel Alves, o Luiz, o Wanderson, o Caian Lopes, sempre aí, Ryan, Filipão Augusto, Chelsea Coleção. Filipão, nosso bugre, já começou decepcionando na segunda divisão, hein? Olha o Fábio Soares também, Félix Renan, salve, salve, sejam muito bem-vindos para a nossa resenha pré-jogo de Tottenham, né? De Chelsea e Tottenham, porque o jogo, ó, é em Stamford Bridge, a ponte, a fortaleza de Stamford Bridge. Então, como o jogo é uma partida adiada da rodada 26, vamos relembrar os jogos, os confrontos daquela rodada, e também, né, já os resultados, e também a classificação daquela época. A classificação nos dá os resultados da rodada 26 e também a classificação na época, na rodada 26. Lembrando que para o Chelsea não mudou muita coisa não, o Chelsea era 11º, agora é 9º, né? O Chelsea faturou de lá para cá 13 pontos, porque o Chelsea tem 48 pontos na classificação atualizada, e na época tinha 35. Então vamos dar aqui os jogos daquela rodada 26, onde o Liverpool era o líder da liga na época. Os 3 primeiros não mudaram, era o Liverpool, o Manchester City e o Arsenal. Agora só
inverteu o seguinte: o Arsenal, o Manchester City não saiu do lugar e o Liverpool ocupou o terceiro posto. Então, a rodada 26, que teve o início no dia 21 de fevereiro, ela foi jogada entre os dias 21 e dias 26. Então, dia 21 de fevereiro, o Liverpool abriu a rodada vencendo o Luton Town por 4-1 em Anfield. No dia 24, né, um sábado, não, é isso, dia 21 de fevereiro, um jogo isolado. Aí no dia 24, Brighton e Hove empatou com o Everton no Amex. O Crystal Palace venceu o Burnley por 3-0 em Selhurst Park. O Manchester United perdeu para o Fulham em Old Trafford por 2-1. O Aston Villa já estava bem, estava em quarto lugar na liga naquela época. Goleou o Nottingham Forest por 4-2 no Villa Park. O Bournemouth perdeu em casa para o Manchester City, olha aí, 1-0, surpreendente. É até esquisito quando o Manchester City vence esse jogo por 1-0, né? Na Premier League, o Manchester City venceu o Chelsea por 1-0 naquela partida bem jogada de Copa da Inglaterra. Mata-mata, né? Os nervos são outros. O Arsenal, atual líder da Premier League, na época terceiro colocado, goleou o Newcastle por 4-1 no Emirates. O Wolverhampton venceu o Sheffield United, agora já rebaixado por 1-0, o jogo foi no Molineux. O West Ham, que na época venceu bem, venceu o Brentford por 4-2. E o jogo restante, apenas uma partida que vai acontecer, foi adiado e marcado para esse dia 2 de maio, porque na época o Chelsea jogava pela Copa da Liga, eram uns jogos, era uma já fase bem decisiva, os jogos ficaram em confronto. O Chelsea vai enfrentar o Tottenham às 15 horas e 30 minutos nesse dia 2 de maio. A classificação da época, a classificação na época da rodada 26 era a seguinte: o Liverpool era líder, tinha 60 pontos, o Manchester City já era o vice-colocado, atual posição, só que tem um jogo a menos e quando igualar tudo, se o City e o Arsenal continuarem vencendo, o Manchester City vai assumir. Se Arsenal e o Manchester City não perderem até o final da liga, o Manchester City será o campeão da Premier League mais uma vez. O terceiro colocado era o Arsenal, com 58 pontos, seguido pelo Aston Villa com 52. O quinto era o Tottenham, com 47. E o Manchester United era o sexto, com 44. Aqui não mudou muito não, tá? Tottenham e Manchester United seguem na mesma linha aqui. O sétimo colocado era o Brighton e Hove Albion. O Brighton já deu uma caída. O Brighton tinha 39 pontos. Tottenham 47, Manchester United 44 e o Brighton 39. O West Ham era o oitavo com 39, o Wolverhampton era o nono com 38, o décimo era o Newcastle 37 e o Chelsea era o 11º com 35 pontos. Fulham, 12º 32, com 31 pontos era o Bournemouth na 13ª posição. Aí a turma com menos de 30 pontos, o Crystal Palace 14º, ficou a temporada inteira nessa região aqui, 28 pontos. Com 25 é o Brentford em 15º, Everton 16º com 23 pontos. Everton, que depois foi punido, se recuperou, segue nessa posição, nessa região aqui, já se livrou do rebaixamento, não cai mais, não corre o menor risco de descer de divisão. O Everton, 17º é o Nottingham Forest tinha 20 pontos, o Luton Town também tinha 20 pontos, o Burnley era o 19º com 13, que era a mesma pontuação do Sheffield United. Do Sheffield United, daqui a pouco a classificação atualizada, a real classificação da tabela da Premier League, o Sheffield United já está rebaixado. E Nottingham Forest, Luton Town e Burnley, 3 equipes, dessas 3, apenas uma vai jogar a Premier League 2024-2025. Já a rodada atual, a rodada 36 da Premier League, ela que vai, rodada 36 da Premier League, que será jogada neste final de semana, de 3 de maio até 6, que vai ser jogada entre
esta quinta-feira. Vai ser jogado entre sexta-feira e a segunda. Vão ter os seguintes jogos. Luton Town e Everton abrem a rodada na sexta-feira, às 4 horas da tarde. No sábado, Arsenal e Bournemouth, às 8h30 da manhã. Seguido de Burnley e Newcastle, Sheffield United e Nottingham Forest, Brentford e Fulham, às 11 horas da manhã. O jogo das 13h30 é o Manchester City contra o Wolverhampton. E no domingo, Brighton e Hove e Aston Villa, Chelsea e West Ham, mesmo horário, às 10 da manhã. Liverpool e Tottenham fazem um grande jogo ao 12h30. E na segunda-feira, o encerramento da rodada, Crystal Palace e o Manchester United no Selhurst Park. A atual classificação real da Premier League é a seguinte. Arsenal é líder, 80 pontos, seguido do Manchester City com 79. Liverpool 75 e Aston Villa 67 é a turma que vai para a Liga dos Campeões da Europa, as 4 vagas. Lembrando que pelo coeficiente, com eliminações do West Ham, antes com eliminações do Brighton, com a eliminação do Manchester City das competições da UEFA, e apenas o Aston Villa, né, na semifinal da Liga Europa, a Inglaterra não conseguiu a 5ª vaga para a Liga dos Campeões da Europa de 2024-2025, a nova Liga dos Campeões. Então, Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa são as equipes que momentaneamente não vai fugir disso, que estarão, né, na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. A turma que as 2 vagas de Europa League estão com o Tottenham e com o Manchester United. O Tottenham tem 60 pontos em 5º lugar e o Manchester United é o 6º com 54. A vaga de Conference League, a 7ª posição, está aqui com o Newcastle United momentaneamente com 53 pontos. E é o Newcastle que o Chelsea persegue. Tá? O Chelsea tem 48 pontos e um jogo a menos. Igualando, vencendo o Tottenham, o Chelsea vai a 51 e continua na caça ao Newcastle. O empate com o Aston Villa machucou e trouxe problemas para os Blues. Tá? 7º colocado é o West Ham com 49, o 9º Chelsea 48, 10º Bournemouth também 48. Chelsea ainda sofre a ameaça do Bournemouth. 11º Wolverhampton, 46. Brighton e Hove, 12º com 44. E o Fulham é o 13º colocado aqui com 43. Crystal Palace é a última equipe com a pontuação de 40 pontos em 14º. Aí abaixo dos 40 pontos, o Everton tem 36 em 15º. O Brentford é o 16º com 35. O Everton tem 36 e o Brentford tem 35. Nottingham Forest é o primeiro fora da degola, encerrando, se a Premier League fosse encerrada neste momento, o Nottingham Forest estaria na Premier League de 24-25. Na zona de rebaixamento, 18º, 19º e 20º. 18º é o Luton Town com 25, o Burnley tem 24 em 19º, e o rebaixado Sheffield, 10 pontos atrás do Nottingham Forest, o primeiro colocado, restando 9 pontos em disputa. O Sheffield é o 20º com 16 pontos. Então, o Nottingham Forest, o Luton Town e o Burnley, 3 equipes neste mini campeonato, nesse triangular, onde 2 deles vão retornar, vão jogar a Championship, a 2ª divisão da Inglaterra, na próxima temporada. O campeão desse triangular aqui é, entre aspas, triangular inglês, entre o Nottingham Forest, o Luton Town e o Burnley, permanece na Premier League para a próxima temporada. Olha aí o Salah Chelsea, seja muito bem-vindos e vamos entrar agora definitivamente no papo, né, da resenha aqui do nosso pré-jogo de Chelsea-Tottenham. 176 partidas na história, tá? Se enfrentam desde 1909.
O Chelsea venceu 78 desses 176 jogos. O Chelsea tem aí uma vantagem de 22 vitórias no histórico geral, diante do Tottenham Hotspur. 42 empates e os Spurs têm 56 vitórias. 56 vezes venceram os Blues no histórico geral. Quando o papo é Premier League, a coisa fica ainda mais feia para os Spurs, porque são 63 jogos em 30 e o 92, 93, né? Em 31 anos de Premier League, né? 34 vitórias do Chelsea, muitos empates, 21, e apenas 8 confrontos, 8 vitórias dos Spurs. 63 jogos na Premier League, 34 vitórias do Chelsea, 21 empates, 8 vitórias do Tottenham. 174 gols marcados nessas 63 partidas, 114 gols do Chelsea, né? 174 gols, 114 gols do Chelsea e 60 gols marcados pelo Chelsea. O Igor Chaves, o Izan e o Sheikh CDB chegaram aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam todos a esse pré-jogo de Chelsea e Tottenham. Jogo adiado, válido pela rodada 26 da Premier League. O último jogo entre o Chelsea e o Tottenham em Stamford Bridge aconteceu na temporada 22-23 e foi um empate. Vamos lembrando aqui que o Chelsea estava vencendo aquela partida por 2-0 e cedeu o empate. E foi frustrante porque nós tomamos um gol do Harry Kane no minuto 90, quando já não tinha mais tempo para nada. Foi aquele derby que todo mundo vai lembrar. Era o Thomas Tuchel contra o Conte, que no final, quando foram se cumprimentar, o Thomas Tuchel prendeu a mão do Antônio Conte, e aí começou uma confusão, né? A, entre aspas, briga do Conte, do Tuchel e do Conte, né? Igor Souza chegou, seja bem-vindo aí, o Igor. Então, foi em 14 de agosto de 22, era a segunda rodada da Premier League daquela época. Primeira rodada do Chelsea vendido, né? O Chelsea, gestão Todd Bowley. Não imaginávamos o terror que seria, né? A tristeza que seria a continuidade daquela temporada. Um jogo que foi apitado pelo Anthony Taylor. 39.946 pessoas estavam na ponte naquele dia e viram os gols de Koulibaly, James, né? Koulibaly aos 19 e o James aos 77, o Højbjerg aos 68 e o Harry Kane acabou empatando o jogo e frustrando o povo blue em Stamford Bridge no minuto 90. Koulibaly não está mais no clube, Kane não está mais no Tottenham. Tuchel contra Conte, o jogo da briga aí. Salve Cris, meu xará, boa noite. Essa é a camisa de 2018, temporada 17-18, a temporada do Antônio Conte, aquela temporada em que o Chelsea venceu a FA Cup, né? Venceu o Manchester United por 1-0, gol de pênalti do Ed Hazard. O Manchester United do José Mourinho. É isso aí. A gente vai variando aqui. Chelsea em casa, resenha com camisa azul. Vamos que vamos. O Chelsea naquela época era o 7º colocado na época desse jogo, na rodada 2, né? Após uma rodada. Estava aí, aquela classificação de momento era o 7º, contra o 4º colocado, era o Tottenham na época. Olha só, ao final da temporada o Chelsea foi 12º e o Tottenham foi 8º. Não foi bom para ninguém ali. Todo mundo fora de temporada europeia, né? O Chelsea até continuou, né? E essa temporada aí o Tottenham melhorou um pouco e já está em zona de UEFA Europa League, né? Ainda dá para o Chelsea chegar em uma das duas, mas se acontecer mesmo, eu acredito que o Chelsea vai jogar a Conference League. Aí tem que muita gente, a galera não vai querer, mas tô achando que se sobrar competição europeia para o Chelsea, vamos debutar no 3º nível de futebol da Europa e
Vamos faturar o troféu se a gente conseguir para ganhar todas as taças europeias disponíveis, né? Naquele jogo de 14 de agosto, pela segunda rodada da Premier League, o Chelsea foi a campo, escalado pelo Thomas Tuchel, com o Mendy, Koulibaly, né? Olha aí a dupla de defesa de Senegal, Thiago Silva, Cucurella e Reece James, Jorginho, Kanté, Ruben Loftus-Cheek jogou aquela partida, Mason Mount, Kai Havertz e o Raheem Sterling. 4 alterações foram feitas naquele jogo. O Azpilicueta entrou no lugar do Jorginho, o Pulisic no lugar do Raheem Sterling, o Conor Gallagher foi a campo no lugar do N'Golo Kanté e o Armando Broja, que jogou essa temporada alguns jogos pelo Chelsea, entrou no lugar do Kai Havertz. Kai Havertz que machucou o Chelsea há 2 rodadas, né? Naquela goleada por 5-0 aplicada pelo Arsenal. O Antônio Conte escalou o Tottenham com o Lohri, o Emerson, né? Emerson Royal aqui, ex-jogador do Galo, o Romero, Davis, o Eric Dyer, Sessegnon e o Betancourt. Højbjerg fez o gol, Kulusevski, Heung-min Son e o Harry Kane. Entraram ainda Richarlison, Bissouma, Perisic e o Lucas que hoje está no São Paulo. É o 7º contra o 4º, no final, 12º contra o 8º colocado. Chelsea estava com tudo na mão, jogou muito naquela partida, mas cedeu o empate. Foi um filme que se repetiu muito nessa temporada de 2023-24, né? Em que o Chelsea, durante, sei lá, no mínimo aí, uns 8 ou 9 jogos, saía na frente, abria grande vantagem, mas por falhas individuais, erros, gol contra, desatenção, acabava cedendo o empate e perdeu aí pontos preciosos que estão faltando agora aí, ó. Aqueles pontos colocariam o Chelsea certamente aqui, ó, em 6º lugar aqui, no lugar do Manchester United e bem próximo aqui do Tottenham, né? Mas futebol é dessa maneira, futebol é assim, não dá para se reclamar muito não. Falamos desse último confronto em Stamford Bridge, mas olha só, e o primeiro jogo em Stamford Bridge, válido pela Premier League, alguém se lembra? Vou falar que foi um empate 1-1, 25 mil pessoas assistiram esse jogo e viram o Tony Cascarino empatar um jogo contra o Tottenham do Ted Sheringham. O Sheringham abriu o placar, o Ted Sheringham foi artilheiro da Premier League na edição, né, de 2000, o jogo foi em março de 93, né, então foi na edição 92-93, né? A primeira edição da Premier League. Olha só. Era rodada 35, já final da Liga. Aconteceu esse empate. O Ted Sheringham abriu o placar aos 31 e o Cascarino empatou aos 52. No final do campeonato, o Manchester United, todo mundo sabe, levou a taça. Foi o primeiro time a levantar o troféu da Premier League. O Chelsea foi 11º com 56 pontos, o United fez 84 e o Tottenham fez 59 pontos, ficando em 8º lugar. Ted Sheringham, do Tottenham, foi o artilheiro, com 22 gols naquela temporada. Olha aí, o Ian Podfield, treinador dos Blues, já falecido em 2007, escalou o Chelsea com Bison, Clark, Donegan, Johnson e o Sinclair. Sinclair é o Frank Sinclair, jogador jamaicano dos Blues, disputou a Copa do Mundo em 1998 pela Jamaica. O Ed Newton, Stewart, né, é o Graham Stewart, Andy Townsend, Dennis Wise, Tony Cascarino, autor do gol, e o Spicer. Olha só. Ian Podfield. Bison, Clark, Donegan, Johnson, Sinclair, Newton, Stewart e tal, Wise, Cascarino e Spencer. O Tottenham, de Terry Venables, ex-jogador blue, lendário, jogador do Chelsea,
categorias de base. O Venables, que é um campeão pelo Chelsea, ele estava naquele time, campeão da Copa da Liga da temporada 64-65, né? Com o Peter Bonetti, com o Peter Osgood, com todas aquelas lendas do Chelsea que conhecemos. Ele era o treinador do Tottenham e escalou o Tottenham com Gray, Hotzfeld, Torsveld, Edinburgh, Rudolph, Austin e Nether Scott, Naim, Watson, Anderson, Sheringham e o Turner. Gray, Torsveld, Edinburgh, Rudolph, Austin, Nether Scott, Naim, Watson, Anderson, Sheringham e o Turner. Terry Venables, um campeão blue, um ex-blue, era o treinador do Chelsea. O Venables, falecido recentemente, né? Faleceu no ano de 2023. Foi o primeiro jogo em Stamford Bridge entre o Chelsea e o Tottenham, válido pela Premier League. O primeiro dos 63, né? Nessa história de 63 jogos. Com 34 vitórias do Chelsea, 21 empates e 8 vitórias do Tottenham. Foi o primeiro desses 21 empates aí entre Chelsea e Tottenham na Premier League. Destaques para... Não destaques. Vamos falar dos destaques agora não. Vamos para o próximo tópico dessa nossa resenha pré-jogo. Vamos falar de desfalques, né? Eu abri a resenha aqui falando que a lista no DM do Chelsea aumentou, né? No total, são 14 nomes. Para o confronto contra o Aston Villa eram 12. Sabe quem entrou para essa lista que aumentou de 12 para 14? Esse DM dos Blues? A dupla de defesa. Thiago Silva e Axel Disasi. São desfalques, estão fora da partida contra o Tottenham nesta quinta-feira, né? Tarde no Brasil, noite no Reino Unido. Thiago Silva e o Disasi fora, falou o Pochettino na coletiva. Os demais, os outros 12 nomes, são Levi Colwill, jogou essa temporada. Christopher Nkunku, pouco, mas jogou essa temporada. Reece James não joga desde dezembro. Robert Sanchez, amém, não precisa voltar rápido. Estamos muito bem de goleiro. É um goleiro que quando foi titular atrapalhou o time. Raheem Sterling ficou de fora do jogo contra o Aston Villa e segue fora nessa partida contra o Tottenham. Hugo Chukwuemeka, Enzo Fernandes fora da temporada, operou a virilha, né? Operou a coxa. Bentil, Malo Augusto e o Lavia. O último nome é Wesley Fofana, que não entrou em campo nessa temporada 23-24. O Ryan perguntou aqui, será que o Nkunku vai ser relacionado? Não, está na lista, né, de treinando com a equipe e tudo mais, mas logo lá para trás, quando ele foi machucado, quando ele entrou, né, machucou de novo, foi dito que dificilmente retornaria nessa temporada. Faltando 4 jogos, não acredito nem que ele jogue mais essa temporada, não. Mas o Nkunku não está relacionado para o jogo, não. Ele está na lista aqui de desfalque. Ele é um dos 14 nomes que estão fora. Eu vou te dar a informação correta aqui, ó, na lista de o que está escrito aqui no nome do Christopher Nkunku, tá? Christopher Nkunku, no treinamento da equipe. Só fala isso. Levi Colwill, treinamento da equipe. Nkunku no treinamento da equipe. Reece James em treinamento parcial. Robert Sanchez em treinamento parcial. Esse não precisa voltar. Raheem Sterling em treinamento parcial da equipe. Então, toda vez que a gente vê aí nas redes sociais, eu recomendo muito que a galera acompanhe muito o Twitter, né? O X, o X aí do Chelsea, que é uma boa fonte de informação. Ou entra até no site, que tem as fotos, tem vídeos. Essa turma aí, quando fala no treinamento com a equipe, é quando aparece aquelas fotos de que o jogador está correndo no campo, mas
não faz treinamento tático, não faz nada. Eles ainda não têm, como diz, fisicamente, eles não estão aptos a jogar uma partida de futebol ainda. Então o Nkunku está fora. Eu não acredito. Por mais que o Pochettino fale, converse, né, dê aquelas declarações que para jornalistas, né, preencherem as linhas aí de suas colunas, é apenas encheção de linguiça protocolar. O Nkunku não está relacionado e está na lista de desfalques. O Leslie Ugojuwa, em treinamento parcial com a equipe. O Dizazi está aqui em avaliação médica, mas o Pochettino já descartou o Dizazi e o Thiago Silva. Olha só, em programa de reabilitação, Thiago Silva, Carlos Chukwuemeka e o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes fez uma operação e ele está no programa de reabilitação do Thiago Silva. Thiago Silva, durante os 2 últimos jogos aí, né, sempre nas suas divididas, nas suas jogadas, ele saía, né, dando uma mancada e tudo. E essa semana ele anunciou que vai deixar o time. Então, espero que o Thiago Silva tenha uma despedida honrosa do time. Quem quiser saber um pouco sobre o Thiago Silva, no dia que ele anunciou a despedida dele, saiu aquele vídeo emocionante dele falando, do Chelsea, tudo, e aí saíram várias matérias sobre ele, que no feed do Instagram do Chelsea Fan BH tem lá, né, um gigante do Chelsea sobre o Thiago Silva. Recomendo a galera toda ali. Quem quiser pode acompanhar também lá no Threads e também no X, né, no Twitter, para acompanhar. Tem lá um texto legal sobre o Thiago Silva. Salve aí para Elza sempre. Sejam muito bem-vindos à turma toda. Chukwuemeka, programa de reabilitação. Aí, Tio, continuando a submeter-se ao programa de reabilitação. Mesma coisa para Malo Augusto, Wesley Fofana e o Romeu Lavia. Então, efetivamente, 2 grandes desfalques para o jogo desta quinta-feira contra o Tottenham. E mais 12. Desses 12, Wesley Fofana, o único que não sentiu o cheiro da grama de um estádio de Premier League nessa temporada 23-24. Tomara que se recupere muito bem e volte para ocupar o lugar do Thiago Silva em 24-25, né? O Tottenham também tem desfalque, tá? Mas tem um retorno. Vai retornar ao meio-campo o Oliver Skip, né? Que é o camisa 4 dos Spurs. E somados, são 6 desfalques do Tottenham, mas que efetivamente os que preocuparam no London Derby, os caras que saíram, 2 fazem um bom trabalho no time. É o Ben Davies, né, o zagueiro, ele tá com contusão na panturrilha, e o outro é o Timo Werner, né, que nós Blues conhecemos bem. Tendão da coxa. Todo mundo que assistiu o North London Derby contra o Arsenal viu que ele saiu de campo ainda no primeiro tempo, né, mancando, puxando a perna. Aí saiu o diagnóstico. O Ange Postecoglou, técnico australiano do Tottenham, disse na coletiva de imprensa que tanto o Ben Davies quanto o Timo Werner estão fora da temporada, não jogam mais esse restante de temporada do Tottenham. Então, o Timo Werner, né, ex-Blue, sem chance de lei do ex nesta quinta-feira em Stamford Bridge. Os outros 4 nomes são o Doug, o Solomon, o goleiro Foster e o Sessegnon, né, esses contundidos já há bastante tempo, né? Então, o Ange Postecoglou disse que o Skip ele estará, né, relacionado para a partida, mas como está um tempo fora, não deve começar jogando, né? Mas eu tô otimista para esse jogo, não com grande placar não, mas eu tô achando que o Chelsea vai vencer, tá? Placar magro, 1-0, mas mais uma vez, né, assim como aconteceu com o Aston Villa, o Chelsea vai ter um time titular razoavelmente bom e um banco de reservas cheio de moleque, cheio da turminha da base. E o Maurício Pochettino até falou sobre isso na coletiva, né? Quem quiser ler, entra lá no Chelsea, né? chelseafc.com
E tem lá toda a transcrição da entrevista do Maurício Pochettino, muito bem escrita lá. E tem o vídeo também, para quem dominar o inglês aí, mas é bem legal. Tá? O Cris falou aqui, ó, Cristiano Silva, B. Silva, meu xará, lá do interior de São Paulo. Ainda bem que não tem lei do ex. O Timo Werner não vai jogar, tá fora da temporada, né? Mas o Werner não anda bem nos Spurs, né? Fez poucos gols. Não tô otimista, não. Você acha que o Chelsea não vai vencer o Tottenham nesse jogo adiado, cara? Eu acho que sim. Eu não tinha nenhuma expectativa de vencer o Arsenal. Também nenhuma de vencer o Aston Villa, tá? Agora, quando o Tottenham dá um jogo diferente, porque o treinador deles, o Postecoglou, põe o time pra frente. Vai ser uma trocação danada, um jogo, né, bem legal, tanto quanto aquele jogo de Stamford Bridge. Não acredito em nova goleada do Chelsea, em novas contusões dos caras, expulsões e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado lá com o Rio Minção. E o goleirão, né? O Guglielmo Vicario, o italiano. Tomara que não queira levar o simbólico troféu Yashin para casa, porque contra o Chelsea todo goleiro, seja de equipe ruim, de equipe média, de equipe boa, faz seu nome contra o ataque do Chelsea, né? E olha aqui, o ataque do Chelsea é Palmer, é Madueke, é Mudryk e é Jackson. Não tem outras não, tá? Desses nomes aí, essa turma aí que vai comandar a parte da frente. Esses caras aí é que vão tentar nos dar a vitória em casa. Então, nem precisa pedir apoio de torcedor nenhum, né? A ponte vai estar cheia contra um rival tradicional. O torcedor do Chelsea tem o Tottenham como um grande rival. Vamos tentar. Meu palpite é 1-0. Né? O Cris aí, depois manda o seu palpite aí, Cris, já que você não está nada otimista, né? Nós falamos dos desfalques, vamos falar de destaques então, né? Já que com toda essa lista aí, com esse departamento médico cheio, no Chelsea não tem outro jogador para falar senão do Cole Palmer, né? Que tem sido o cara que está carregando esse time. Nosso camisa 20 já tem 20 gols, é o vice-artilheiro, né? Atrás do Haaland, 29 jogos e 20 gols. Já está 2 jogos sem marcar. A última vez que marcou gol foi naquele 6-0 contra o Everton, quando ele fez 4 gols, né? Então, ficou fora do jogo contra o Arsenal, voltou contra o Aston Villa, ajudou o Chelsea naquela reação. Pena que o gol do Dizazi foi anulado. E naquele 6-0, o Félix Renan aqui, ó. Meu palpite é 3-2 Chelsea. Bem possível, tá? Porque o treinador do Tottenham solta o time para o ataque, dá muito espaço, é linha alta, é muita marcação, e podemos explorar isso. Que o nosso ataque é egoísta, como o Drick e o Madueke, né? Se eles se ajudarem, se eles passarem a bola um para o outro e ajudar o Nicolas Jackson e o Jackson acertar o gol, isso pode muito bem acontecer aí. E o Cole Palmer também voltando a marcar, né? Olha aí o Marcelon, o Marcelon, o Erison Marcelon, seja muito bem-vindo aí ao nosso pré-jogo de Chelsea-Tottenham, rodada 26, é um jogo adiado, né? É um derby de Londres aqui, vamos, essa reta final de temporada, contar essas histórias do futebol inglês, né? Falamos aí, vamos nos abraçar, vamos nos apegar no Palmer, lá atrás tem o Petrovic, e como não tem lateral direito, não se surpreendam, é uma opção boa, né? Alf Gilchrist pode ser o nosso lateral direito para iniciar contra o Tottenham. O Maurício Pochettino falou sobre jovens, né? Então, vamos ver. Nossa defesa está sofrendo gols em todas as partidas. Dificilmente a gente sai zerado contra o Son. Naquele 4-1 o Son fez gol, mas foi anulada, né, o Félix? Eu não sei se você lembra. Só para você ter uma ideia aqui, você falou de todas essas partidas levando gol, né? O Chelsea sofreu 59 gols na temporada.
Tinha feito um saldo legal contra o Everton, mas devolveu tudo contra o Arsenal. Né? O Chelsea tem um saldo só de 4 gols. Marcou 63 e tomou 59. Então é um time que faz gol, mas cede muito. Então fica nessa inconstância. Já o Tottenham também é um time que marca muito gol. Marcou mais gol que o Chelsea nesse campeonato. O Tottenham marcou 67 gols, só que tomou 52. Então, os ataques e as defesas, né, o desempenho na liga estão bem parecidos, né? Só que o Tottenham tem 15 gols de saldo, é uma defesa melhor, tomou menos gols. O Chelsea tomou 59. Aí é que vai muito. Mas ainda não confio na vitória, porque o Tottenham, como você mesmo falou, é muito ofensivo. Vamos ter espaço. Aí eu vou nessa sua análise aí, ô Félix. Não dá para confiar nessa vitória aí, como você está falando, não confio na vitória, por causa dos nossos atacantes, né, cara? Você confia no Madueke e no Mudryk? Esses fominhas pra caramba aí, 2 jogadores que não passam a bola para ninguém, que preferem dar um drible a mais do que servir um companheiro que está melhor, né? O Jackson, e cara a cara com o goleiro, chuta a bola na rede pelo lado de fora, sabe? É um cara que te cabeça na pequena área, tá cabeceando fraco e tá deixando a desejar e comprometendo muito o Chelsea. Aconteceu contra o Aston Villa de novo, né? Então vai muito aí, ó. Temos que tomar muito cuidado, porque sem o Werner, que está fora da temporada, as notícias é que o Richarlison vai começar o jogo. E se der espaço para o Richarlison, ele faz, né? Tem muito bem marcado. Eu tô acreditando, olha só, é o que restou, né? Se o Pochettino não meter 3 zagueiros, meter o Alf de zagueiro, eu acho que ele vai ser titular, a dupla de zaga do Chelsea vai ser Chalobah e Badiashile. E eu não confio mais no Badiashile. Você confia no Badiashile? Pois é, o Félix falou, não confio nele, mas confio no Palmer. Pois é. Temos que nos apegar no Palmer e nas boas defesas do Dodi Petrovic, né? E, já que não tem o Enzo Fernandes, mas na meia ali, né, tem o Caicedo e tem o Gallagher, né? Eu tô achando que o time, o Félix, vai ser Petrovic, Gilchrist, Chalobah, Dizazi e Cucurella, Caicedo, Gallagher com o Palmer, tá? Palmer ali, hora meia, hora atacante. Mudryk, Madueke e com Jackson na frente. Acho que o time do Chelsea não vai escapar disso, porque não tem mais. Não adianta a gente querer insistir no David Washington. Ele não vai escalar o Casadei contra o Tottenham, sabe? Não vai dar. Então o nosso banco vai estar bem pobre. Perdemos uma dupla de zaga muito forte. Não vai dar. Então eu acho que o time vai por aí, né? Acho que vai mesmo. Então a gente se apega no Palmer, mas o Tottenham, além do Heung-min Son, do Højbjerg, né? Essa turma muito boa. Salve aí a turma Hammers Collection. Salve, salve, Hammers. No domingo aí, ó, tem jogo contra o West Ham. Vai ter resenha aí. Só chegar a turma do Hammers Collection aí. Bem legal, hein? Tamo junto. O destaque que eu separei do Tottenham é o seguinte. É o goleirão italiano Guglielmo Vicario. Goleirão camisa 13. Já com a idade boa, tem 27 anos já. Chegou nessa temporada, na verdade, né? São 33 jogos nessa temporada da Premier League. Sofreu 5, titularíssimo, 54 gols foi ele que sofreu. Primeira temporada no Spurs, ele que era goleiro do Empoli, né? E pelo Empoli foram 2 temporadas, a 21-22, a 22-23. E ele que tem passagens, ó, por Cagliari, Perugia, Venezia, Udinese, que é ele que começou no Ancona, né? Jogador da base do Ancona. E eu sempre brinco, né? É o candidato ao troféu Yashi, né? Nosso troféu ilusório, porque todo goleiro contra o Chelsea fecha o gol. O Vicario é um cara que tem feito bons jogos pelo Tottenham e ele desbancou o Hugo Lloris, né? O Hugo Lloris que está jogando futebol lá nos Estados Unidos, onde Dodi Petrovic jogava. Dodi Petrovic era goleiro
New England Revolution. Então, por favor, Jackson, Madueke e Mudryk, não consagrem, né? Não elevem o nível do Guilherme Vicário nesse derby aí, né? Porque são nesses grandes jogos em que os caras se garantem, né? E a torcida vai ter torcedor lá em Stamford Bridge, torcedor dos Spurs. Não vamos virar piada na nossa própria casa, não vamos consagrar o goleiro adversário. Isso já aconteceu muito, hein? Aconteceu muito durante aí várias e várias temporadas. As temporadas, falando em temporada, na Premier League, e vamos deixar de lado a Premier League, né? Vamos falar assim, como é que se desenha até aqui a temporada das duas equipes, os dois londrinos, um do norte e um do oeste. É assim. O Chelsea na Premier League é o nono colocado com 48 pontos. Na FA Cup parou na semifinal, perdeu para o Manchester City por 1-0. Na Copa da Liga, finalista, derrota para o Liverpool, gol do Van Dijk no último minuto da prorrogação. Já Premier League, 33 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 63 gols marcados, 59 sofridos. É um saldo positivo, pobre, pouquinho, apenas 4 gols. Já o Tottenham é o seguinte, na Premier League é o quinto colocado com 60 pontos, está na zona de Liga Europa, né? Os mesmos 33 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Empatou menos e perdeu menos, isso que está bem posicionado em região de zona europeia, né? Torneios da UEFA. 67 gols marcados, 52 sofridos, saldo de 15. Nas Copas Nacionais o Tottenham não andou muito não jogou durante muito tempo as Copas não. Foi eliminado pelo Manchester City na Copa da Inglaterra na quarta rodada e na Copa da Liga bem no início. Na segunda rodada perdeu logo no primeiro jogo, né, dessa edição da temporada, foi eliminado pelo Fulham. O Chelsea, na rodada 2 da Copa da Liga, bateu o Wimbledon, né? Então, o Chelsea foi melhor nas Copas Nacionais nessa temporada do que o Tottenham. O Tottenham, costumeiramente, não tem se dedicado às Copas Nacionais, não. É interessante isso, né? Os Spurs, que todo mundo se lembra no começo da temporada, chegaram a liderar a Premier League, né? E depois caíram. E que foram, não me engano, né? Parece 8 rodadas. As 8 primeiras rodadas, 5 primeiras, 8 primeiras rodadas do Tottenham foram muito boas, jogando muito, engataram vitórias. O Wang Postecoglou impressionou com a chegada dele, mas depois muita contusão e o time acabou perdendo a ponta e não recuperou mais, né? Parecido com o que aconteceu com o Chelsea do Thomas Tuchel, quando perdeu por 3-2 para o West Ham naquela temporada 22-23, antes do Tuchel cair, né? Aí, última vez que o Chelsea sentiu o cheiro de liderança da Premier League, né? Naquele 3-2 no London Stadium. Então, Chelsea nono, 48, Spurs é o quinto com 60. Que os Spurs vão terminar à frente do Chelsea essa temporada, isso é mais do que garantido. Que o Tottenham vá para uma região, vai para a Liga Europa, né? Tá aqui, ó, o Tottenham tem 60 pontos em quinto, o Chelsea tem 48 em nono. Restando ao Chelsea 5 jogos. Restando ao Tottenham 5 jogos. O Chelsea teria que tirar aqui 15 pontos, né? E 12 pontos nesses 15. E o Tottenham precisaria perder tudo. Não tem jeito. A briga do Chelsea aqui é com o Newcastle pela 7ª posição. O Chelsea tem 48, tem um jogo a menos e está na briga aqui em busca do Newcastle. O Chelsea, infelizmente, nesta temporada 2023-2024 da Liga Inglesa, ou termina em 7º ou em 8º, porque
tem 2 jogos menos do que o West Ham. O West Ham tem 1 ponto a mais. Temos jogo, né, mais um derby no próximo final de semana contra o West Ham em Stamford Bridge. Então existe grande chance aí do Chelsea faturar e avançar. Eu acredito que o Chelsea herda, o Chelsea toma essa 8ª posição do West Ham. Então o Chelsea ou é 7º ou 8º colocado. Se terminar em 7º, o Chelsea vai para a Conference League. Lucas Silva chegou, seja bem-vindo ao nosso pré-jogo aí, Lucas. Seja muito bem-vindo. Veremos no final de semana o argentino Maurício Pochettino, tão criticado em sua primeira temporada, um contrato de 2 anos, segurando aí a bronca no Chelsea contra o Ange Postecoglou, que o torcedor do Tottenham gosta, apoia e dizem que ele está fazendo o que pode e que precisa de reforço. Mas será que o Daniel Levy, o dono do Tottenham, vai dar reforços para o australiano na próxima temporada? Nós torcedores blues esperamos que não, mas os caras são bem tranquilos, eles conseguem administrar bem. O Tottenham é um time que põe 60 mil torcedores no seu estádio em cada partida que atua em casa. É um sucesso econômico, mas técnico. Na hora que o papo é taça, o torcedor se frustra, se frustra muito. Vamos falar de jogadores em comum? Eu separei um nome. Cara que é campeão pelo Chelsea, não estará, infelizmente por estar contundido, está fora da temporada. Timo Werner, o nosso alemão, que jogou no Chelsea durante 3 temporadas, campeão, vamos falar dele aqui. O Werner agora com 28 anos, 13 jogos pelo Tottenham nessa Premier League. Ele está emprestado pelo RB Leipzig. 13 jogos, 14 no total, 13 jogos de Premier League, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Emprestado pelo Leipzig, se contundiu, lesão na coxa, tendão da coxa, e anunciado que o Werner não joga o restante da temporada 2023-2024 pelo Tottenham, então só retorna no próximo ciclo, vai ter que se recuperar. Se recupere bem, eu gosto do Timo Werner, mas hoje em dia não caberia um retorno do alemão para o Chelsea, não. Lembrando, deixando claro que ele é que quis sair do Chelsea na época para retornar ao Leipzig e agora está aí de volta à Premier League jogando pelo Tottenham. No Chelsea foram 2 temporadas, na verdade não 3, foram 2, a 20-21 e a 21-22. Lembrando que no início lá da temporada 22-23, o Timo Werner fez a excursão de pré-temporada nos Estados Unidos toda pelo Chelsea. Ele estava, inclusive, naquele jogo lá, naquele 4-0 que o Chelsea sofreu do Arsenal, lá na cidade de Orlando. Então, o Werner fez a pré-temporada, retornando para os Spurs, retornando para os Blues, na primeira rodada de Premier League. Ele, antes da primeira rodada se iniciar, ele acertou seu retorno para o Red Bull Leipzig, lá da Alemanha, time onde ele estava antes de virar um Blue. Então, pelo Chelsea, entre 2020 e 2022, o Werner fez 89 jogos, 23 gols marcados e outros tantos inúmeros, incontáveis anulados pelo VAR na questão do impedimento, e ainda 17 assistências. Então, válidos, o Timo Werner tem registrados, na história do Chelsea, colaboração em 40 gols dos seus 89 jogos. Ele foi campeão da Champions League 21, da Supercopa da UEFA em 22, contra o Villarreal, campeão mundial de clubes contra o Palmeiras, Agora vai ter que se cuidar, tá machucado, tendão da coxa,
fora da temporada. Se machucou no jogo do final de semana. Contra o Arsenal, na derrota por 3-2, né, no Tottenham Stadium. O Arsenal ganhou dos caras na casa deles, né? Isso aí é o Timo Werner. O Blue, o jogador em comum do nosso pré-jogo, né, da nossa resenha pré-jogo de Chelsea Tottenham, jogo adiado, jogo válido pela rodada 26, que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 2 de maio, às 13 horas, às 15 horas e 30 minutos, né? Jogo com transmissão exclusiva do aplicativo Star Plus, hein? Só vai passar no streaming do canal Disney. Vamos caminhando para o fim da resenha, já se aproximando, né? Jogo marcante em Stamford Bridge. Alguém aí lembra de um? Vamos dar uma viajada no tempo e voltar na segunda temporada da Premier League, a temporada 1993-1994, tá? Mês de fevereiro, dia 27 de fevereiro de 1994, reta final da Premier League, já reta final da Liga, rodada de número 31. E o Chelsea faturou, né, o Tottenham nesse jogo. Vitória dos Blues por 4-2. 2 gols do Maldonado e um gol do Mark Stein e um gol do Spencer. Donaghy, Stein e Spencer. Maldonado aos 29 aos 83, o Mark Stein aos 33 e o Spencer aos 40 minutos. O Tottenham, ele abriu o placar com o Sidgley e aumentou a vantagem com o Dozel aos 17 aos 18 minutos. Tomou a virada, né, aos 29, 33 e aos 40. Empatou o jogo aos 72 com o Andy Gray de pênalti e aos 89 minutos o Maldonado fez seu segundo gol na partida. 4-2 para o Chelsea, né? 19.398 pessoas assistiram essa partida em Stamford Bridge, que ao final da temporada viu o Chelsea ser 14º e o Tottenham só o 15º. Olha só, o Chelsea ficou uma posição à frente do Tottenham com 6 pontos de diferença. Então, campeão, para surpresa de ninguém, o Manchester United do Alex Ferguson com 92 pontos, o Tottenham foi o 15º com 45 e o Chelsea 14º com 51. United, Chelsea, Tottenham, primeiro, 14º e 15º. Péssimas campanhas, né? No início de Premier League ali, nessa temporada 93-94, rodada 31. Donaghy, Stein, Spencer, Sidgley, Dozel e Gray. 6 jogadores marcaram os 7 gols desse jogo marcante que aconteceu em 27 de fevereiro de 1994. Olha aí o Bug, salve pro Bug. Bugre, legal demais, bom aqui, seja muito bem-vindo. Filipão Augusto já apareceu na resenha aí, mas já foi embora, salve, salve. Esse jogo, o treinador Glenn Hoddle venceu o Oswald Ardiles com a seguinte escalação: Dimitri Karim, Steve Clark, Maldonado, Janssen, Jacob Kilbeck, que é um gigante do Chelsea. Tem resenha e tem vídeo sobre o Jacob Kilbeck, que virou uma estrela de TV dinamarquesa, né? Apresentador de reality show de aventura, lá da TV da Dinamarca. Tem um vídeo sobre o Jacob Kilbeck, que chama Gigantes do Chelsea, Jacob Kilbeck, no canal do Chelsea Fan BH 1905, lá na playlist de Gigantes do Chelsea, vocês vão ver um vídeo bem legal lá. Então é Karim, Clark, Donegan, Janssen e Kilbeck, Burley, Newton, que é o Ed Newton, Kevin Peacock, Dennis Wise, o Spencer e o Stein. Glenn Hoddle era o treinador do Chelsea. Glenn Hoddle, ele foi jogador dos Blues entre 1993 e 96. Né? No início, ele era o player manager, acontecia muito disso
na Inglaterra um jogador assumir e ser o técnico também. Tanto que Gianluca Vialli e Ruud Gullit exerceram essa função também após o Glenn Hoddle. Glenn Hoddle, que é uma lenda do Tottenham, tá? Ele foi jogador dos Spurs entre 75 e 87, tá? E treinador entre o ano 2000 e 2004. Então, tem muita moral pelo lado branco, mas também é um lendário e é um jogador importantíssimo na forma de estruturação, né, do Chelsea. Ele que organizou coisa de centro de treinamento, elevou o nível. Foi na época do Glenn Hoddle, né? O Glenn Hoddle foi o cara, o comandante que contratou o Ruud Gullit para o Chelsea na época. Depois, na mesma época, contratou o Mark Hughes, vindo do Manchester United. Então, ele fez o Chelsea dar uma virada de chave e tornou o Chelsea mais competitivo naquela metade final, né? A segunda metade dos anos 90. Né? Já o Tottenham, né? O Osvaldo Ardiles, lendário jogador argentino de 2 Copas, né? Copa do Mundo de 78 e de 82, jogou nos anos 80 no Tottenham. O Osvaldo Ardiles era o treinador do Tottenham nessa temporada e ele escalou o Tottenham Hotspur com o Walker, goleiro, Austin Scott e o Sid Gley, que fez um gol no Chelsea nesse jogo, o Nethercott, Mabut e o Edinburgh, Anderton, Dozel, o Sam Weiss e o Rosenthal. Então, 2 lendários jogadores e treinadores do Tottenham, né? Frente a frente aqui, um defendendo o Chelsea e o outro nos Spurs, nesse ano de 1994, mês de fevereiro. Glenn Hoddle contra o Osvaldo Ardiles. Eles que foram contemporâneos, né? Na época do Tottenham aí. Jogaram Osvaldo Ardiles e Glenn Hoddle. Vamos ver aqui a galera aqui. Seu Bug. Olha o Ítalo, chegou. Jonathan Pereira, Recife na área. Olá, salve Jonathan. Não viu o jogo contra o Aston Villa, como foi? Aquela história. Eu recomendo. Tem a resenha pós-jogo, que ela está no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, do Chelsea Fan BH. Tá ali, meia horinha ali, 33 minutos desse relato. Mas foi um jogo que a gente não esperava nada parecido com o jogo de fevereiro na Copa da Copa da Inglaterra, o replay, quando o Chelsea fez a sua melhor exibição na temporada. O Pochettino colocou em campo o que pôde, né? Algo que vai acontecer de novo contra o Tottenham nessa quinta-feira. O Chelsea novamente não resistiu 4 minutos. No segundo tempo, o Rodgers, que é um jogador que veio do Middlesbrough, né, também já jogou contra o Chelsea, ele fez gol, abriu um 2-0 e o Chelsea conseguiu uma reação no segundo tempo muito bem. O segundo tempo foi melhor e aí com o mérito do Pochettino, que ele conseguiu mexer as peças, não usou o banco de reserva até os 90 minutos, porque o banco de reserva estava cheio de jogadores, né, da base, e foi responsável aí com gols de Madueke e do Galo e conseguiu esse empate. O Chelsea conseguiu a virada com o Disasi, mas foi anulado pelo VAR. No segundo tempo o Chelsea jogou muito bem, o que era improvável voltar do Villa Park 100 pontos. O Chelsea adicionou um bom ponto aí. Foi um segundo tempo bom, um primeiro tempo todo errado. Resumindo, foi o Chelsea da temporada 23-24, sabe? Inconsistente no primeiro tempo, cedendo uma grande vantagem e tendo que correr atrás no segundo tempo. O segundo tempo foi muito bom. Mas o Chelsea está com muita gente no DM. Valeu, Jonathan. Alex Coleman entrou aí, seja muito bem-vindo, toda a galera. Vamos falar aqui da primeira vez que Chelsea e Tottenham se enfrentaram, então. Eu falei no início da resenha, né? Que eles se enfrentam desde 1909, eu vou dar a data aqui, certo? O primeiro dos 176 jogos, né, aconteceu em dezembro de 1909. 18 de dezembro de 1909, temporada 1909-1910. Rodada 18. Metade do campeonato ali, quase metade do campeonato, né? Praticamente.
O jogo aconteceu em Stamford Bridge. Foi uma vitória do Chelsea por 2-1. No final do campeonato, o Aston Villa, falamos agora aqui sobre o jogo da rodada passada, estava falando com o Jonathan, né, lá de Recife. O Aston Villa foi o campeão com 53 pontos. O Chelsea foi o 19º com 29 pontos e foi rebaixado nessa temporada 1909-1910. O Tottenham ficou ali perto, né, 3 pontos acima, ficou em 16º e permaneceu na Liga da Primeira Divisão. Os gols da partida, esse Chelsea 2, Tottenham 1, foram marcados pelo atacante inglês Joe Bradshaw e pelo também atacante lendário, que tem lendas do Chelsea com ele aí, o Jamie Windridge, né? Os dois atacantes ingleses, Bradshaw e o Windridge, marcaram os gols do Chelsea. Billy Minter, atacante inglês do Tottenham, diminuiu, descontou. Tottenham 1, Chelsea 2, Tottenham 1. Jogo em Stamford Bridge, 18 de dezembro de 1909. Temporada 1909-1910. No final do campeonato, para a tristeza dos Blues da época, dos Eton Blues da época, o Chelsea era um time fundado em 1905. Disputou sua primeira temporada, 1905-1906. Não conseguiu acesso para a primeira divisão. A temporada 1906-1907 teve o acesso. 1907-1908 permaneceu. 1908-1909 também permaneceu. E aí, 1909-1910, 19ª posição, retornou para a League Division 2 na época, para a segunda divisão. Chelsea e vários dos clubes ingleses, né, tem muita história de rebaixamento. Chelsea já passou, quem gosta tem a segunda divisão, a década de 80, final da década de 70 e toda a década de 80 do Chelsea foram terríveis. O Chelsea na década de 80 conquistou, foi campeão da segunda divisão, a Championship, 2 vezes, tá? E ainda bem, né? A última vez que o Chelsea disputou um jogo de segunda divisão foi na temporada 1988-1989, quando foi campeão. E desde 1989 não disputa a segunda divisão da Inglaterra, né? Era ainda a League Division 2, hoje é Championship. Na temporada passada, quando teve o Graham Potter, o Chelsea flertou com a Championship, a segunda divisão, e só não caiu por falta de tempo. Mais 5 rodadas e hoje estaremos fazendo um pré-jogo de um Chelsea time de segunda divisão. Mas nos iludimos imaginando que a temporada seguinte, que é esta atual, 23-24, seria melhor. E se repetiu. Pontuação, melhor. O Chelsea tem 48 pontos, já 4 pontos a mais, faltando 5 jogos, né? O Chelsea terminou em 12º, agora está em 9º. Mas a temporada é ruim porque não tem competição europeia e o Chelsea ficou flutuando entre a 8ª posição e o 14º lugar, né? Mais estáveis entre 12º, 10º, 11º. 10º, 11º, 12º. E o Chelsea bateu no 14º e bateu no 8º. Nada mais do que isso. Grande abraço aí, seja bem-vindo e salve para o Gabriel Felipe, né? Vamos falar de títulos de primeira divisão. 8 títulos envolvendo os 2 times aqui. Vou pegar aqui a taça da antiga primeira divisão, né? Que é esta aqui, ó. League Division 1 antiga. Essa taça aqui, a primeira que o Chelsea venceu em 1955. Temporada 1954-1955, né? Com Roy Bentley no time e Ted Drake, um ex-atacante, super atacante do Arsenal, treinador também lendário do Chelsea. Temporada 1954-55, o Ted Drake conquistou essa. O Tottenham conquistou esse mesmo troféu aqui 2 vezes. A temporada 1950-51 e 1960-61. Depois o Chelsea ficou 50 anos sem vencer uma taça da primeira divisão.
né? Nesse período aí, entre 1955 e 2005, o Chelsea venceu Copa da Inglaterra, Copa da Liga, venceu o Cup Winners' Cup, né? Venceu a Supercopa da UEFA, teve seus troféus. Mas na Inglaterra, então, Copa da Inglaterra e Copa da Liga. Mas título da primeira divisão, o Chelsea não tinha, vivia um período de baixos investimentos, né? Que só mudou quando chegou o Roman Abramovich na temporada 2003, 2000, foi antes, né? Mas a temporada 2003, 2004, aí o Roman Abramovich começou a investir pesado. E na temporada seguinte, 2004 e 2005, e depois 2005 e 2006, com o José Mourinho, Chelsea conseguiu um bicampeonato. Passados 3 anos, 2009 e 2010 com Carlo Ancelotti, depois 14 e 15 com o José Mourinho novamente, em sua segunda passagem, Chelsea conseguiu seu 4º título de Premier League. A última vez que o Chelsea levantou a taça da Premier League aconteceu na temporada 16-17 com o italiano Antonio Conte. Então, o inglês Ted Drake foi o comandante treinador do Chelsea em 1955, o português José Mourinho, tricampeão da Premier League em 2005, 2006 e 2015, e os italianos Carlo Ancelotti em 2010 e Antonio Conte em 2017. Então, um inglês, um português e 2 italianos são os responsáveis pelas 6 conquistas de primeira divisão do Chelsea Football Club. Muita história, né? O Tottenham, em seus 2 títulos, teve uma distância de 10 anos, 1951 e 1961. O Chelsea ganhou 55, ficou 50 anos, emendou um bicampeonato, ficou 4 temporadas, depois mais 5 temporadas, e agora já está batendo aí 7 temporadas sem título da primeira divisão. E vai demorar um bocado para os nossos Blues, o orgulho de Londres, faturar essa taça Premier League novamente. Triste, mas temos que aceitar essa reconstrução. Ficamos 20 anos mal acostumados, né? Olha aí o Gabriel, vamos registrar aqui o Gabriel. Futebol inglês é fascinante, todo time tem muita história. Sim, tem muito, cara. Inclusive, o Gabriel, estou interrompendo aqui, depois eu sigo lendo a sua história aqui. Boa que você vai falar do Wrexham aí, eu assisti também. Eu vi num perfil do Instagram, cara, contando história, que começou um texto sobre o Sheffield, né? Aí citando que o Sheffield, um clube inglês sem muita história. Porra! Você tá doido. Sheffield United não tem muita história, né? Com pouca história. É um dos clubes mais antigos do mundo. Sabe? E é engraçado isso, a gente que acompanha muito futebol inglês. Vamos lá, futebol inglês é fascinante. Todo time tem muita história. Tô vendo a série do Wrexham. Mesmo estando em divisões inferiores, tem muito fanatismo envolvido. Ô, Gabriel, eu assisti as 2 temporadas já, e já tô ansioso. Entramos no mês de maio. Mês de maio vai estrear a 3ª, né? Aí vamos ver quando é que vão disponibilizar lá no Star Plus pra gente assistir. Cara, essa temporada, eu recomendo todo mundo assistir a Welcome to Wrexham. Os caras estavam na 5ª divisão, 15 anos na 5ª divisão. Os atores lá, as estrelas de Hollywood, o Reynolds e o McElhenney, nome difícil de falar, né? Torcedor do Philadelphia Eagles também, como eu, gosto da NFL do Philadelphia Eagles. Os caras chegaram, investiram, bateram na trave na primeira temporada, né? Foram até a final daquela Copa da 3ª e 4ª divisão, né? Não conseguiram vencer o Wembley. A segunda temporada deles na 5ª divisão conseguiram o acesso. Agora já conseguiram de novo. Então pegaram o time 15 anos na 5ª divisão. Na próxima temporada, né, já subindo de nível, é a 3ª dele, o time já está na 3ª temporada. Porque aí eu já acho que o teto do Wrexham vai bater na Championship. Aí vai ser o grande teste
quanto financeiro de investimento dos caras. Aí vamos ver o que eles vão fazer quando chegarem na Championship. Eu tenho acompanhado, sempre que passa jogos do Wrexham, eu assisto aqui. Eu assisti jogos deles contra o Blackburn, pela Copa da Inglaterra, que foram eliminados. Assisti os 2 jogos deles da Copa da Liga. Eu tenho acompanhado, é bem legal. Muito mesmo. E as cenas, né, cara? Os torcedores símbolos, o cara que é dono do pub, do trailer. Eu recomendo demais. É emocionante essa série do Welcome to Wrexham, assim. Aquele clima hollywoodiano que os caras sabem colocar bem. Patrick Rios, Salvador na área. Seja muito bem-vindo. Eu vi a do Sunderland também, muito boa a série. Velho, a do Sunderland eu não vi ainda. Eu esqueci o nome. Fala pra mim aí, vamos registrar ela aqui. Qual que é o nome da série do Sunderland mesmo? E só fala onde é que ela tá disponível, que eu esqueci, cara. Engraçado, tava pra ver essa série, o tempo passou, perdi, esqueci. Dizem que é muito boa. Eu não... Tem uma temporada, eu não sei se teve sequência, tem mais temporadas. Se você puder mandar aí o relato pra nós aqui, vai ficar muito bem, né? Pré-jogo de Chelsea e Tottenham, então vamos falar de provável time, né? É aquele tópico que chega aproximando aqui do final da nossa resenha. Vamos lá. Eu estava conversando, né, aqui mesmo na resenha, com o Félix, que estava aí, né? Eu já falei aqui, mas só vou repetir o provável time para amanhã, porque na coletiva o Maurício Pochettino soltou a lista de desfalques. Já botou o Disasi e o Thiago Silva lá. A lista completa do DM do Chelsea agora conta com 14 nomes. Desses 14, 13 atuaram durante a temporada. Só o Wesley Fofana, zagueiro, que não jogou nessa temporada 2023-2024. Então, eu montei aqui, nessa brincadeira de provável time, se eu fosse o treinador, né? Se quiser montar o time de vocês aí, também fiquem à vontade. Provável time do Chelsea, que eu imagino para essa quinta-feira à tarde, no Brasil, noite na Inglaterra, é o seguinte: Petrovic no gol, na lateral direita o Alf Gilchrist, né? Nathaniel Chalobah e o Benoit Badiashile. Não tem ninguém aqui, é isso que tem, e o Marco Cucurella na lateral esquerda. James machucado, Thiago Silva e Disasi machucado, o Tio machucado, então Petrovic, Gilchrist, Chalobah, Badiashile e o Cucurella. No meio, sem o Enzo Fernandes, fora da temporada, Moisés Caicedo, Conor Gallagher e o Cole Palmer, que vai flutuar, para mim, variando entre um meia, né, o homem da distribuição de bola e chegada na área. E no ataque, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, que o Pochettino elogiou muito na coletiva, hoje falando que ele está evoluindo. Para mim, não vai levar o Chelsea a um nível melhor, não, sabe? Sinceramente. E o Nicolas Jackson. E aí, será que Noni Madueke e Mykhailo Mudryk, atuando com o Nico Jackson de atacante, eles vão dar a bola para o Jackson? Será que Madueke e Mudryk vão passar a bola um para o outro se um companheiro tiver melhor colocado? Ou vão dar aquele passa a mais? Né? Petrovic, o Christ, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Gallagher, Mudryk, Palmer, Madueke e Jackson. Maurício Pochettino é o treinador contra o Ange Postecoglou, que não terá Ben Davies e nem Timo Werner, e tem o retorno do Skip, né? O meia que estava fora há um tempo. O Gabriel e o Jonathan colaboraram aqui, ó. O Gabriel e o Jonathan disseram que tá na Netflix, beleza. O Gabriel não lembrava o nome, falou que teve 2 ou 3 temporadas. O Jonathan disse que se colocar Sunderland, aparece a série. Beleza, boa, Netflix, né? Legal. Sunderland to Die. Beleza. O Wrexham é Welcome to Wrexham e a do Sunderland é Sunderland to Die, ou traduzindo, Sunderland até morrer. Para quem... O Gabriel, você está assistindo a do Wrexham, assista a do Feyenoord. Tem uma série sobre o Feyenoord no Star Plus também. Tá?
É uma série menor, eu acho que ela tem 8 ou 9 episódios. Então, recomendo. Já que a turma gosta de futebol, vamos ver o Feyenoord, que é o tradicional da Holanda também. Essa do Feyenoord ainda não comecei a assistir, mas eu vou acompanhar ela lá também, tá? Tem da época lá que no Feyenoord tinha até o Lucas Prato, era jogador. Lucas Prato argentino, que jogou aqui no Galo. Lucas Prato era jogador do Feyenoord. Eu vou assistir essa série em breve também. Sunderland Till I Die e Welcome to Wrexham. Fica a nossa dica aí de série pra galera assistir sobre os tradicionais, né, do futebol inglês. O Sunderland, sem chance, não vai para os playoffs da Championship, né? Brigou pelo acesso com o Luton Town na temporada passada. Dessa vez, sem chance, vai permanecer na Championship. O Sunderland que esteve na terceira divisão durante muito tempo, né? Vamos lá. Muitos se falam que os treinamentos do Pochettino são muito pesados antes dos jogos. Aí machucam muitos. No Tottenham acho que está acontecendo. Acho que está acontecendo com o Chelsea também. Vamos falar de novo. Muitos se falam. Deixa eu colocar aqui para ter uma. Isso. O Jonathan Pereira. Muito se fala que os treinamentos do Pochettino são muito pesados antes do jogo. Aí machucaram muitos no Tottenham. Beleza. Acho que está acontecendo o mesmo com o Chelsea. Isso é falado direto, né? A dose de treinamento dos treinadores. Tanto que Lavia, o Chufo, Chukwuemeka, esses caras se machucaram no treino, né, Jonathan? E machucaram durante muito tempo. É triste demais. São bons volantes, né? Bons volantes, sim. Estão lá machucados. Rick Júnior, o Patrick já tinha aparecido, mais um de Salvador. Grande Henrique. A série dos bastidores do Tottenham é muito também. Ué, dá o nome dela aí e fala onde pra gente registrar aqui e ficar aqui eterno pra quem for assistir depois. Tá com esperança para amanhã? A pergunta do Rick. Tô sim. Não é muita não, sabe? Nos 2 últimos jogos eu não tinha nenhuma esperança de vitória. Quanto o Arsenal aconteceu, só não esperava a humilhação. E quanto o Aston Villa estava acontecendo e os caras reagiram. Quanto os Spurs amanhã, pela maneira que o Andy Postecoglou joga, que é um time de ataque e dá espaços, eu tô achando que o Chelsea vai vencer, mas é assim, é placar mínimo, é 1-0, porque o Chelsea não vai ter banco de reservas praticamente para essa quinta-feira. Então eu imagino, é 1-0. Por isso que eu tô pensando aqui, Rick, que o time vai ser esse aqui, ó. Petrovic, Gilchrist, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Gallagher, Palmer, Mudryk, Madueke e Jackson. Não vai fugir disso não. Gabriel, foge um pouco do assunto, mas essas séries são legais demais. Não foge do assunto não, velho. É futebol. Série sobre futebol, é bem legal. Aqui dá dicas sobre essas séries, da gente que dá dicas de livro, dá dica de música. Tá bem legal. Quer ver? Falando sobre dica de livro, vai estar ao contrário aqui, mas esse aqui, ó. Aqui, ó. A história das camisas dos 10 maiores times do futebol europeu. Esse livro foi até 2013, tá? Então aqui, ó. Tem Chelsea, tem Arsenal, Barcelona, Inter de Milão, Bayern, Manchester, Liverpool, Juventus, Real Madrid e Milan. Vou abrir aqui a página aqui, ó, do Chelsea. Aí eu abri aqui, ó, página 63 aqui, ó. Aqui. Destaques sobre várias camisas do Chelsea aqui, ó. Contando sobre grandes uniformes que... Às vezes a gente vê umas camisas retrôs aqui, ó. Né? Da década de 80. E a gente não sabe. Né? O Chelsea usando o amarelo, o Chelsea usando preto, o Chelsea usando branco. Sempre tem relembrando coisas de anos passados. Isso aí são bem legais, né? Aí seguindo aqui, ó. Parece que você entra dentro do clube. Vou voltar para situar mais, né? Que eu interrompi com uma dica de livro e tudo. Ele falou, foge um pouco do assunto, mas essas séries são legais demais. Parece que você entra dentro do clube e tem um sentimento do torcedor. Porque a gente acaba, pelo menos no momento ali, a gente começa a torcer também, né? A gente torce pelo pessoal. É emocionante mesmo. O Sunderland, além de estar mal, tem que ver seu maior rival, Newcastle, que ficou rico e tá bem, né, cara? O maior rival em alta, é isso mesmo. Tem uma semana
no vestiário. Ah, tá. Tem uma semana no vestiário de uma briga entre Son e Lloris e Mourinho falando. É nessa série do Tottenham é que tem uma conversa do Mourinho com o Dele Alli, ô Jonathan. Eu já vi muito sobre isso, né? Essas séries são bem legais. Nosso pré-jogo aqui é pra gente trocar ideias, né? Muito bem. Jonathan, o Gabriel, o Rick, a galera que estiver aí, deem os seus palpites para o jogo, esse derby entre Chelsea e Tottenham, jogo adiado da rodada 26 aí. O meu palpite é 1-0. Gabriel disse que a série do Barcelona é muito legal também. Vamos lá, vamos embora. Vamos assistir. Eu não gosto do Barcelona não, mas isso aí a gente assiste. Barcelona eu quero sempre que eles percam, né? Quer me deixar feliz? É o Barcelona perdendo um jogo de futebol. Vamos lá. É o meu palpite, tá? Chelsea 1-0. O Félix tinha falado antes 3-2. Dá também porque o Postecoglou é malucão, vai os Spurs pra cima. Gabriel falou Chelsea 2, Spurs 1. Chelsea ganhando. Tá bom, é um placar possível também, tá? Agora, vocês acreditam num jogo maluco como o do primeiro turno? Uma goleada por 4-1? Lembrando que tiveram expulsões e muitas lesões, né? Não acredito em goleada, não. Para mim vai ser Chelsea 1-0, para a gente encostar de vez no Newcastle, passar o West Ham e já meter cara ali e ir até o final da liga para ver se a gente consegue faturar essa conferência aí. Gostaria de jogar a Conference League, ô Gabriel? Jonathan, a turma toda, né? Última coisa, né? Eu vi Tottenham e Arsenal. O Romero estava jogando no ataque. Sim, ele fez acho que 4 ou 5 finalizações, né? O treinador faz essas improvisações, é muito doido. Jonathan, a arbitragem, né? Tom Henning ou Vebro. Anos depois ele assumiu que errou muito. O Jonathan falando aqui, teve nesse final de semana, né? As arbitragens, o Jonathan falou aqui, ó, as arbitragens roubaram para o Barcelona no masculino e feminino, é inacreditável. Eu assisti, teve a semifinal da Champions feminina, né, nesse final de semana, foi no sábado. Antes do jogo do Chelsea com o Aston Villa no masculino, teve a Champions feminina em Stamford Bridge, lotado, 40 mil pessoas, né, o Chelsea que tinha vencido, as meninas do Chelsea que tinham vencido o jogo em Barcelona, perderam por 2-0. As meninas do Chelsea, elas perderam muitos gols, perdendo o gol debaixo da trave, acertaram a trave 2 vezes, e teve aquele pênalti lá, né? Teve lá, não dá. Aí eu fiquei com um desgosto também. Eu achei que o Chelsea foi prejudicado e ficou fora. Triste pela Emma Reis, né? Que ficou decepcionada. E ver o Barcelona comemorando de novo dentro de Stamford Bridge, eu não gosto não. Mas fazer o quê? Né? Passou. Também não gosto do Barcelona, mas a série é muito interessante. Vamos conferir. Conference League, é claro que eu acredito. Até o final temos que tentar. É isso aí. Vencendo, a gente chega, olha só. O Chelsea é nono com 48. À frente do Chelsea tem o West Ham com 49 e 2 jogos menos. Mais, né? O Chelsea, na verdade, está perseguindo aqui Manchester United e Newcastle. Newcastle tem 53 pontos e o United tem 54. Jonathan, eu preferia jogar a essa nova competição. Seria uma chance de título inédito, será mais fácil pelo nível. É terceiro nível europeu. Lembrando que, olha a semifinal de agora. Aston Villa contra Olympiacos. Tá? Eu vou até... Vamos registrar aqui. Conference League. Conference League está em semifinais. Um jogo eu lembro, tá aqui, ó. E é jogo na quinta-feira também, mesmo horário aí, ó. Chelsea vai estar em campo e já vai estar rolando a Conference League, ó. Aston Villa e Olympiacos lá no Villa Park, tá? Às 16 horas. O jogo de volta é na quinta-feira, dia 9,
lá no estádio do Olympiacos, lá na Grécia, em Atenas. Primeiro jogo em Birmingham, segundo jogo em Atenas. A outra semifinal é Fiorentina e Clube Brugge, tá? Então, nesta quinta-feira, Aston Villa e Olympiacos e Fiorentina e Brugge. Se der aqui um Aston Villa e Fiorentina, olha que baita final, né? Aston Villa campeão da Champions League em 1982. E já, né, praticamente confirmada aqui, ó. Cadê a Premier League? Aston Villa, quarto colocado, 7 pontos à frente do Tottenham. Aston Villa estará na próxima Champions League, seguramente. Não tem nenhuma dúvida, não. Muito bem, falando palpite, só para finalizar, falar do árbitro, está definida a arbitragem do jogo para esta quinta-feira, na rodada 26. O derby vai ser apitado pelo Robert Jones, já tem 18 jogos apitados na Premier League 2023-24. O último jogo do Chelsea que ele apitou foi aquele empate no Bramall Lane, Sheffield United 2, Chelsea 2, rodada 32, né? No dia 7 de abril. Robert Jones será o juiz da partida. A Alemanha conseguiu a 5ª vaga de Champions junto com a Itália. Sim, já está confirmado isso. Então o Chelsea tem que torcer para o City ser campeão da FA Cup para a 7ª colocação da vaga na conferência. Sim, mas mesmo assim, aí... Não, Jonathan, eu acho que aí a vaga sai das Copas e vai para a Liga, não vai não? Acho que sim. Então, né, para a 7ª colocação da vaga na conferência. É isso aí. Por isso é que o Chelsea tem que brigar aqui, ó, até o final. Você está certíssimo, Jonathan. Entendi agora, isso mesmo. A briga o Chelsea está perseguindo aqui, de verdade, é o Newcastle. Apesar do Manchester United ter 1 ponto à frente do Newcastle, é 54 contra 53, o Chelsea tem 2 jogos menos que o West Ham, tá? E tem o West Ham no final de semana. Então o Chelsea persegue Newcastle e Manchester United. Então, ou o Chelsea termina em 7º ou termina em 8º, tá? É isso aí. Muito bem, valeu mais a turma aqui. O jogo, só dar o serviço, né? Nesse pré-jogo aqui. Salve pro Everson, chegando aqui no final da nossa resenha. O jogo é Blues versus Spurs, é um derby, Chelsea contra o Tottenham, 2 de maio de 2024, nessa quinta-feira, 15h30 de Brasília, 19h30 no Reino Unido, Inglaterra em seu horário de verão. Transmissão importante, Star Plus, hein? Só no streaming do grupo Disney lá, só no Star Plus. Quero agradecer muito a turma aí, boa noite aí pro Everson, o Jonathan e o Gabriel, que enriqueceram a resenha aqui no final, deram a dica cultural, falou sobre as vagas da Europa, falou sobre as séries, muito bom, Jonathan e o Gabriel, o Rick Júnior, muito bem, opa, o bom que as mulheres ganharam do Liverpool hoje, Chelsea Woman, vamos ver aqui que eu não vi isso não, Chelsea, aí a gente já registra aqui também, Chelsea feminino, aqui ó, Chelsea Futebol Clube, Chelsea. Bom que as mulheres ganharam do Liverpool hoje, não, o que está aqui é o contrário, Liverpool 4, Chelsea 3, tá? Isso, agora sim, o Jonathan corrigiu aqui, ó. O Chelsea perdeu por 4-3. Gols do Liverpool. Hogg, Bunner e Kieran. Pelo Chelsea, a Jones e a Mika. O Chelsea perdeu. Essas meninas foram derrotadas no final de semana pelo Barcelona e hoje pelo Liverpool. A Emma Hayes, que se despede do comando do Chelsea feminino, desde 2012 comandando, conquistando vários títulos, e já está contratada a top treinadora, né? Era treinadora do Lyon. Então um abraço aí, valeu demais o Jonathan, o Xavier Gomes que entrou aqui, o Everson, o Gabriel, o Rick,
Saudar a turma toda. O Cris, lá de Cabreúva, muito bom. O Patrick, Alex Coleman, Ítalo, o Pug, a Ramos Collection, o Lucas Silva, Félix Renan. Valeu demais a turma toda aí, vocês agregaram bastante na nossa resenha, que ficou bem longa, né? Tava batendo aqui, quase, mais de 1h40 de resenha, ficou muito bom. Caian Lopes, o Luiz e o Ezequiel, a turma toda aí da resenha. Valeu, Everson, sério, isso aí. Fim de resenha, bem registrada. Quero pedir nesse final, né? Gabriel disse que felizmente não conseguiu pegar do início. Não esquenta. A resenha fica gravada, fica salva aqui. Depois ela vai para o canal do YouTube do Chelsea Fan BH, o 1905. E ela fica lá disponibilizada em áudio para se você quiser, na caminhada, na corrida, no trabalho, no Spotify, no Google Podcast e Amazon Music. Então, as redes sociais do Chelsea Fan BH, que eu peço sempre aquele apoio, é o Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905, um canal do YouTube onde tem gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, treinadores blues, pós-jogo, pré-jogo, pílulas blues, história de torcedor. São mais de 400 vídeos lá, dá pra ficar um bom tempo lá, viu, Gabriel? E as outras resenhas, tem muita coisa. E Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Então, texto, áudio, vídeo, Chelsea Fan BH, sejam muito bem-vindos, valeu demais. Tá pago. Que o Chelsea, né, nos brinde com uma vitória contra o Tottenham Hotspur em Stamford Bridge. Salve pro Cowboy Crazy e o seu Wolverhampton. Valeu demais. Tá pago. Que Maurício Pochettino vença Ange Postecoglou, que no jogo 177 entre o Orgulho de Londres e o Tottenham Hotspur, a vitória 79 no histórico geral e a vitória 35 na Premier League seja dos Blues. O jogo 64 na história da Premier League desde 1992. Tomara que quem vença seja o Chelsea Football Club, Orgulho de Londres. É isso aí, tá pago, valeu demais. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!